Começa agora pela TV Câmara Jacareí o programa TV Câmara Entrevista, um espaço para debater e apresentar instituições, órgãos e entidades de interesse público da nossa cidade. Está no ar o TV Câmara Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre o Ministério do Trabalho, um assunto muito importante para a população de Jacareí. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Dr. Mário Tanaka, que é gerente regional do Ministério do Trabalho em São José dos Campos. Ele vem aqui hoje para conversar um pouquinho conosco. Seja bem-vindo, doutor. Tá, obrigado. E para debater sobre esse assunto, nos ajudar a fazer as perguntas, estamos recebendo o jornalista, nosso amigo Rodrigo Romero, que é apresentador do programa Gente de Destaque aqui da TV Câmara. Ele foi jornalista do Diário de Jacareí, do Diário de Mogi e foi assessor da Prefeitura. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Bom, doutor, eu queria, para começar o nosso bate-papo de hoje, que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, como o próprio nome diz, é um ministério, então é um desmembramento da administração pública federal, onde prioritariamente dá atendimento aos trabalhadores. Tá, além disso, o que é mais desenvolvido dentro do Ministério do Trabalho? Ela faz a política de emprego também, alguns benefícios sociais, tais como seguro-desemprego. Uhum. Agora, no âmbito mais nacional, o que é decidido no Ministério do Trabalho lá e que pode chegar aqui para a gente regionalmente? Vamos dar um exemplo simples. Por exemplo, as normas de segurança no trabalho, que nós chamamos aqui de NR, são normas que são debatidas no Ministério do Trabalho em Brasília e depois ela é formulada, editada e divulgadas para que sejam cumpridas pelas empresas e pelos empregados também, né? Um procedimento para que consiga trabalhar de uma forma mais segura, sem risco de acidentes. O senhor já tem de experiência nessa área, que a gente conversava anteriormente, é a minha idade, né? É muito tempo do Ministério do Trabalho, então experiência não lhe falta, né? Bom, pode até ser que falte, porque sempre tem novidades, né? Mas, de um modo geral, eu tenho trabalhado bastante dentro do Ministério do Trabalho. No âmbito aqui de Jacareí, quais são as relações do Ministério do Trabalho com o Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT? O Posto de Atendimento do Trabalhador é um órgão do município, né, que foi criado para dar suporte às atribuições dadas ao Ministério do Trabalho, que por delegação, eles delegaram para que fizesse o trabalho que o Ministério do Trabalho sozinho ele não consegue fazer. Por exemplo, o mais comum que a gente vê é acolhimento do pedido do seguro-desemprego. Agora, com relação a conflitos trabalhistas entre a empresa e o funcionário, isso fica a cargo do Ministério do Trabalho, como que é feito? Sim, o Ministério do Trabalho tem um setor chamado Câmara de Conciliação de Conflitos Individuais. Essa situação, em muitos lugares onde tem espaço, mesmo nas agências de atendimento ao trabalhador, do Ministério do Trabalho, ela é feita. Mas aqui em Jacareí, por enquanto, não é feita por falta de espaço. Então, nós estamos trabalhando aí para ver se consiga um espaço maior, onde a gente possa implantar essa Câmara. Por falta de espaço, o senhor fala uma sede, espaço né? Físico. Uma sede do Ministério. Poderá ser uma sede da Agência Regional do Porque Ministério do hoje Trabalho. o Ministério ele fica aqui em Jacareí, aqui na Câmara de Jacareí. Fica né? num espaço cedido pela Câmara Municipal de Jacareí. Por muitos anos ele ficou localizado no centro, era um prédio antigo, mais ou menos. Por que vocês saíram de lá e vieram para cá? Bom, primeiro venceu o contrato de locação. E depois, nós não tivemos condições de locar porque não encontramos um imóvel em que o proprietário se dispôs a alugar para o Ministério do Trabalho, porque há uma exigência legal que é a acessibilidade e a maioria dos prédios que nós vimos não tem essa condição. Então, agora para essa nova sede tem que procurar um local... Procurar um local. A gente está procurando, está negociando com a Câmara Municipal, e que também, por sua vez, está envolvendo aí a Prefeitura Municipal, para ver se a gente consiga um local adequado para o atendimento desse tipo de pessoas. O Ministério do Trabalho aqui em Jacareí hoje, ele funciona em uma única sala. Muito acanhado, né? Que tipo de limitações isso faz gerar assim, para a população? Por exemplo, ela não tem condições de mediar um conflito individual entre empregado e empresário, o seu empregador. Por quê? Porque precisa de uma sala um pouco mais
digamos Mais assim, particular, mais né? particular, um mais reservado, né? Porque às vezes tem assuntos assim um pouco mais delicados que não pode assim sair muito ao público. E qual seria a demanda? Um prédio de quantos, qual tamanho? Acreditamos assim que um prédio aí em torno de 80 a 100 metros quadrados seria suficiente, onde que no mínimo possa ter 4 salas. Hoje a gente tem quantos funcionários aqui no Ministério de Jacareí? No Ministério do Trabalho, nós temos 2 funcionários estáveis do Ministério do Trabalho e mais os funcionários cedidos pela municipalidade, e também podemos colocar alguns estagiários. Mas é suficiente? Não, aí não, tem o corpo fiscal da gerência regional que viria aqui periodicamente, de acordo com a escala de trabalho, fazer essas mediações, fazer uma orientação ao público, essas coisas assim um pouco que demandam um pouco mais de especialização. O Ministério do Trabalho aqui em Jacareí, ele oferece que tipo de atendimento à população? Atualmente ela está oferecendo apenas o atendimento básico, que seria a emissão de carteira de trabalho, atendimento das recursos do seguro-desemprego, porque a entrada, o requerimento do seguro-desemprego é feito no poupa-tempo e no PAT. E registro de profissões regulamentadas na carteira de trabalho, que são acolhidos aqui e depois enviados para a gerência regional fazer a anotação na carteira. Agora, o telespectador que está nos assistindo agora e que ele precisa fazer algum tipo de trabalho que não é oferecido pelo Ministério do Trabalho aqui devido à limitação da estrutura física, ele deve fazer o quê? Deve procurar outra? Deve procurar, no caso aqui, o mais próximo seria a gerência de São José dos Campos. E lá pode ser feito todos os Lá, atendimentos todo que não são atendimento feitos aqui. que ela oferece é feito lá. Tá? Voltando a falar um pouquinho dos atendimentos do PAT em relação ao Ministério, quais são as funções que o PAT tem que o Ministério não pode acolher, por exemplo? O PAT, por ser um órgão independente do Ministério do Trabalho, ela tem as atribuições próprias dela, mas para o Ministério do Trabalho, ela atende basicamente o recebimento do seguro-desemprego, ou seja, ela recepciona o pedido do seguro-desemprego para o trabalhador desempregado. O plantão fiscal é uma coisa que é um desejo de ser implantado, né? E até então não tem por causa do espaço físico. Sim. O que seria esse plantão fiscal? O plantão fiscal, ele seria um trabalho em que um auditor do trabalho estará à disposição no horário pré-determinado para fazer esclarecimento a quem os procura. Por exemplo, tem uma determinada empresa que tem uma certa dúvida na interpretação de um determinado artigo da lei ou numa determinada norma de segurança. Aí o auditor passa a esclarecer essas dúvidas que ele tem. Ele esclarece tanto o empregador quanto o empregado? Tanto o empregador como o empregado, e como também as organizações de empregados, que são os sindicatos. Basta procurar? Basta procurar, tá? É gratuito e está disponível. A elaboração de currículos é uma função do Ministério do Trabalho ou não? Currículos, não. Currículos são aí coisas pessoais, né? Então caberia aí a cada interessado, se ele não tiver condições de fazer, procurar aí essas pessoas mais esclarecidas que possam dar uma orientação. Mas quem quiser também tiver acesso à internet, lá no Google existem os modelos padrões aí de elaboração de um currículo pessoal. Agora, falando de um pouquinho mais amplo, falando do mercado de trabalho no geral, aqui na região, como que o senhor avalia? O mercado de trabalho, como todos sabemos, o Brasil hoje é a bola da vez, né? E precisamente na região aqui de São José dos Campos, que engloba Jacareí, Taubaté, essas regiões mais industrializadas aqui que nós temos, ela está em franca expansão. Nós vemos aí entradas de empresas multinacionais colocando o seu braço aqui dentro, e isso é muito bom para a gente, né? Tá vindo aí, nós temos percebidos lá em São José dos Campos que está vindo muito pedido de expedição de carteira de trabalho para estrangeiro, ou seja, são estrangeiros vindo trabalhar no Brasil. O que o senhor percebe, que o senhor nota nessas tantas vagas de emprego que surgem, falta qualificação para as pessoas
Ou é alguma coisa mais específica? Olha, tem setores que faltam muitos trabalhadores, pessoas qualificadas. E também, em determinados setores, eu não sei por quê, mas não há muita procura de trabalho. É o caso, por exemplo, hoje nós vemos os supermercados. Né? Os trabalhadores, a população não quer muito trabalhar nos supermercados. Eles preferem outros ramos. Outra coisa também, o que a gente vê é essas empresas aí de call center. É um trabalho que o pessoal não gosta muito. Quem entra fica pouco tempo lá trabalhando. A gente estamos analisando qual é a situação que proporciona. Agora, do supermercado nós já sabemos, porque nós temos uma tradição aí de folgar aos domingos, e o supermercado trabalha a semana inteira. O call center também, né? O call center, às vezes sim, às vezes não. Só que a jornada de trabalho do call center, ela é reduzida, né? Porque já está previsto em lei, porque fica o tempo todo com fone de ouvido, essas coisas assim. Mas esse a gente ainda não tem uma análise profunda do porquê do desinteresse da população. Tá certo, nós estamos falando no programa de hoje sobre o Ministério do Trabalho, conversando com o Dr. Tanaka e recebendo o Rodrigo Romero. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco com mais informações sobre esse assunto, Ministério do Trabalho. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho.